Olá, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham tido tempo para praticar as seis fórmulas sequenciais para a mão esquerda, né? No vídeo passado eu apresentei um resumo aí do que eu acho que seja tocar escalas e a razão pela qual eu acho que existe um momento ali que você precisa pensar basicamente na mecânica direto, e aí é interessante que a gente faça exercícios abstratos, exercícios que não tem nada a ver com escala, com transposição, com o grau que aquela nota ocupa dentro de uma determinada escala, se o modo é jônio, mixolídio, lígio, frígio, maior ou menor. E eu vou continuar então esse vídeo tentando explicar um pouco mais em nível de detalhe o tipo de concentração que a gente tem que ter para aplicar aquelas seis fórmulas que eu apresentei para vocês no vídeo passado. Vamos lá? Esse é o canal Conversa de Violonista, meu nome é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo, e a gente tem aqui no canal vários vídeos de assuntos muito diversificados. A gente tem abordagens mais abstratas a respeito de carreira, a respeito de profissão, alguns vídeos que são dirigidos aos pais dos estudantes, vídeos comentando sobre os cursos das universidades brasileiras, e tem alguns vídeos que são voltados mais para a parte prática mesmo do violão, sugestão de exercícios e como pensar esses exercícios para melhorar, para aperfeiçoar a execução de vocês. Esse é um deles, né? Esse vídeo é pensado na questão prática, de algumas dicas práticas, mas não exatamente o que fazer, mas como fazer. Tá? A grande maioria dos manuais de violão apresenta exercícios, escritos inclusive, alguns exercícios escritos. Como um exemplo eu quero citar o livro Pumping Nylon, que é do grande violonista Scott Tennant, um dos livros mais utilizados inclusive em universidades, em cursos de graduação em violão. Por exemplo, tem um exemplo que ele dá ali, que ele chama do exercício favorito do Odair Assad, né? A gente não sabe muito bem até que ponto que o Odair Assad pratica esse exercício, mas poderia ser o favorito dele, porque veja que é um exercício muito interessante que trabalha não só a orientação longitudinal nas cordas, mas ele trabalha também uma alternância, uma abertura, quer dizer, o dedo 4 está na primeira corda, o 1 está na terceira, você tem que inclinar um pouquinho a mão, é diferente de trabalhar com os 4 dedos em uma só corda. Aqui é o braço que coloca o dedo 4 na corda. O braço também coloca o dedo 4 na terceira corda. Então nós temos esse deslocamento dos dedos não só na orientação, vamos dizer assim, longitudinal ao longo da corda, mas também transversal, quer dizer, ao longo da casa, né, da primeira até a terceira corda. Isso é um deslocamento bastante interessante, é um deslocamento básico, que eu acho que a gente precisa praticar, tá? Mas existe uma série de detalhes em relação a esse exercício que não tem como ser discutido no livro do Scott Tennant. E o resultado é que a gente pode causar muitos estragos se a gente, como professor, não é muito cuidadoso na hora de passar esse exercício para os alunos. Eles têm que ter uma ideia muito clara do que eles querem atingir com esse exercício, em termos de como a mão funciona, tá? Então vamos discutir um pouquinho voltados aqui para a regra das 6, né? Como que a gente pode pensar esse funcionamento da mão esquerda. Eu vou pegar a primeira fórmula, que é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, tudo em uma corda. Mas eu vou fazer a partir da terceira posição, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre isso. A primeira posição é muito larga, acho que a gente pode fazer a partir da terceira, que deixa a mão um pouquinho melhor acomodada, tá? Imagine que os seus dedos estão dispostos, eles estão encostando delicadamente na primeira corda, tá? Sinta que essa corda tem uma certa flexibilidade, ela tem uma certa mobilidade, ela cede a uma pressão muito pequena. A distância maior na 12ª casa é compensada por uma flexibilidade também maior. A corda aqui na 12ª casa ela é mais molinha, tá? Do que, por exemplo, aqui na primeira. Aqui ela é mais dura. Só que o fato dela ser mais dura não significa que a gente tem que fazer mais força. Pelo contrário. Ela é mais dura, mas ela precisa de se mover menos para encontrar a casa, para encontrar o traste. Rigorosamente a mesma força que você precisa para pressionar uma corda bem na primeira posição é a força que você precisa para pressioná-la bem na 12ª. Essa é uma observação que às vezes escapa da maioria dos estudantes, justamente porque eles querem que a nota saia bem, né? Que a nota saia clara. E se a nota sai trastejada, os estudantes apertam mais. Esse apertar mais pode ser assim o ovo da serpente da sua técnica. Lá na frente a sua técnica pode ter vários problemas por causa disso. O que é o correto? É deixar a nota trastejar e ensinar o dedo que ele funciona bem perto da casa.
juro para vocês que eu estou fazendo exatamente a mesma força. Aqui, opa, aqui e aqui. Então, a força necessária trasteja no começo da casa, deixa eu ver aqui se vocês estão podendo ver bem, e não trasteja perto do traste. Então é preciso estar atento a isso, né? Ao invés de você condicionar a sua mão para fazer mais força quando você ouve uma nota trastejada, você precisa condicionar a sua mão para colocar o dedo na posição correta. Isso transforma a mão esquerda do violonista em uma coisa muito parecida com a mão esquerda dos violoncelistas, dos violinistas, dos contrabaixistas e dos violistas, ou seja, dos caras que tocam instrumentos não temperados. Porque o som e a relação entre os intervalos tem que estar memorizado na sua mão. A mão precisa adquirir uma forma correspondente ao salto de um semitom, ao salto de um tom inteiro, ao salto de uma terça menor, ao salto de uma terça maior, de uma quarta, tá? Tudo isso tem que ser memorizado pela mão, pela própria mão, tá? E esses exercícios, então, são interessantes para que a gente possa criar essa memória muscular da mão que é correspondente aos intervalos sonoros, tá? Bom, para que a mão aprenda uma forma, é necessário que ela trabalhe sem esforço, sem força. Tá? Então a força é entendida pela mão como sofrimento e isso não ensina nada. Então manter a mão bem relaxada, bem solta, com alguma preocupação em manter a mão aberta, compreendendo aí 4 casas, mas sem muita neurose com isso. O importante é que você sinta todos os dedos estão pendurados, eles estão leves, estão soltos, enquanto o dedo 1 está fazendo essa forcinha mínima para que a gente obtenha a nota, no caso que é a nota Sol da primeira casa, da primeira corda. Tá? Treine mais ou menos a distância que seus dedos não esbarrem nas cordas, né, que você fique os dedos permitam que a corda soe, mas também você não pode deixar uma distância muito grande, assim, os dedos não podem ficar voando demais, você tem que controlar o movimento. Sem muita neurose também, porque o movimento é necessário, ele é importante, mas tente não deixar a mão muito descontrolada, tá? Daí você vem com o dedo 2, ele simplesmente cai na casa seguinte e libera a energia do dedo 1. Essa alternância é importante que ela aconteça concomitantemente, quer dizer, quando você desce o dedo 2, você sobe o dedo 1. Alguns tipos de exercícios sugerem que a gente mantenha os dois presos, os dois dedos presos, né? Quando você coloca o dedo 3, também mantém o dedo 1 e 2. Quando coloca o dedo 4, também mantém o dedo 3, 2 e 1. Além disso ser condenado na maioria das escolas de orientação assim, mais espanhola, inglesa e brasileira, que acho que a escola brasileira é um combinado dessas duas nacionalidades, né? O violão clássico brasileiro é herdeiro da escola espanhola e da escola inglesa. A gente tem um perigo muito grande de acumular tensão e manter a mão fazendo uma força que não é necessária. Além disso, para que a gente toque bem um instrumento musical, é necessário flexibilidade e movimento. Música é movimento. Então não é legal a gente treinar a estaticidade, né? Na verdade, tem situações que a gente precisa treinar a estaticidade, sim, mas não para o âmbito dessa prática, desse exercício específico. É interessante levantar o dedo que você não está utilizando, tá? Eu falei da sensação de fazer o mínimo de força possível, da necessidade de você acionar esse relaxamento, acionar esse descanso, vamos dizer assim. Porque quando a gente solta um dedo, esse dedo descansa, ele tem que sentir a sensação de descanso. Por isso que não é interessante a gente fazer exercícios que sejam muito estáticos, né? Então tenta sentir cada nota que você toca, vai acionar em você essa sensação de relaxamento dos outros dedos. A gente quase poderia dizer que quando você está trabalhando com o dedo 1, você tem que prestar mais atenção no 2, 3 e 4. Quando a gente trabalha com o dedo 2, presta atenção no dedo 1, 3 e 4. Quando você trabalha com o dedo 3, você presta atenção no dedo 1, 2 e 4. E quando você trabalha com o dedo 4, você presta atenção no dedo 3, 2 e 1. Faça exatamente isso que eu acabei de fazer aqui em casa. Toque a nota, ouça e coloque, passe a mão nos dedos 2, 3 e 4. Sinta que eles estão moles, que eles estão relaxados, que eles estão soltos, tá? É possível fazer qualquer coisa com eles a partir disso, tá? Seria possível fazer tudo, porque eles estão prontos, estão posicionados a partir de uma atitude de descanso, de uma atitude de relaxamento, tá bem? E faça a sequência em todas essas casas, tentando acionar essa sensação de relaxamento.
Tem um outro detalhe no como fazer o exercício que eu não sei se vocês observaram, mas a posição mais confortável para o dedo 1, por exemplo, não é a posição mais confortável para o dedo 4. A posição para o dedo 1 é ligeiramente inclinada, né? Para que o dedo 1 tenha aí uma... Não sei se dá para vocês verem a partir daqui, né? Agora o dedo 4, se eu quiser atacar o dedo 4 nessa posição de mão esquerda, eu vou ter que esticar esse dedo de uma maneira que ele vai ficar um pouco sobrecarregado. Eu vou notar uma certa tensão nele. A forma mais eficiente de trabalhar o relaxamento do dedo 4 é permitir que a mão leve o dedo 4. E aí nós temos um posicionamento um pouquinho mais paralelo às cordas do que o que foi quando eu usei o dedo 1. Esse posicionamento vale para o dedo 1, vale para o dedo 2, talvez para o dedo 3, dependendo da circunstância, mas se eu preciso ir com o dedo 4, eu levo um pouquinho a minha mão nessa direção aqui. Então é interessante que esse movimento de antecipação do gesto do dedo 4, eu estou indo, quer dizer, minha mão está indo para uma nota Dó sustenido que eu vou tocar com o dedo 4. Então antecipe isso, o dedo 1, 2, o 3 já dá aquela ajeitadinha na mão, 4 já está aqui posicionado. Eu estou exagerando um pouco esses movimentos, tá? Quando a gente faz esses exercícios, a gente tem que pensar no conceito de movimento implícito, que é uma coisa que a gente não chega a ver assim com muita... É mais uma atitude, sabe? A mão esquerda, ela ajuda o posicionamento do dedo 4.